Se você sente que a sua vida está fora do rumo, que as coisas parecem não fazer muito sentido, como se nada se encaixasse, este vídeo é para você. Há um instante decisivo na vida em que algo muda. Um ponto de ruptura silencioso em que você simplesmente para. Para de correr atrás. Para de tentar agradar. Para de buscar aprovação. E, de repente, é justamente nesse recuo que tudo começa a se alinhar. Quantas vezes você já se percebeu forçando uma versão de si para caber no olhar dos outros? Quantas vezes trocou paz por performance? Hoje, quero compartilhar com você algo que vai além de uma história. É um reflexo. Um espelho que reflete a mim, reflete a você, que reflete a qualquer um que já tenha tentado caber em moldes criados por uma sociedade viciada em aparências. Vivemos num mundo que recompensa máscaras e pune a autenticidade. Por isso, a simples decisão de parar de tentar impressionar os outros pode parecer irresponsável à primeira vista. Desde cedo, somos moldados para nos importar com tudo. Com a imagem, com os resultados, com o que pensam, com os padrões. Mas, e se esse se importar for exatamente o que nos adoece? Se estar preocupado com a opinião dos outros for justamente o que te deixa perdido, vazio e sem clareza. Carl Jung dizia: o que resistimos, persiste. Talvez seja aí que mora o nó. Quanto mais tentamos agradar, controlar, corresponder, mais nos distanciamos do que somos. E mais alimentamos uma tensão invisível. Essa tensão é corrosiva. Não se trata de desistência, mas de libertação. Não é sobre se tornar apático, mas livre. A liberdade de não ser o que esperam, mas quem de fato você é. E grandes pensadores como Jung e grandes filósofos estoicos já apontavam esse caminho. Esse vídeo é um convite. Olhar para dentro, atravessar histórias, ideias e perguntas que talvez você nunca tenha feito. Um caminho que começa no esgotamento e termina num tipo raro de clareza. Mas, antes, respire. Escute não com pressa, mas com o coração. Pense. Para onde você está sempre correndo? Desde a infância somos treinados para alcançar metas externas. Notas, corpos, empregos, relações, prestígio. Como se a felicidade estivesse sempre depois de algo. Estamos em uma esteira. Sempre nos movendo, mas sem sair do lugar. Estamos vivendo a famosa sociedade do cansaço, uma era onde a liberdade virou autoexploração. Somos nossos próprios capatazes. Exigimos mais de nós do que qualquer sistema já exigiu. Eu vivi isso. Tentando provar meu valor. Mostrar competência, ser aceito. Mas, no fim do dia, o vazio era maior que qualquer validação. Aquilo tudo não era meu. Nem era eu. Era uma construção para sobreviver. E você? Quais partes de si são moldadas pelo medo? Quais escolhas são feitas não por desejo, mas por segurança? Esse é o ponto de virada. Quando reconhecemos que agradar os outros é cavar a nossa própria morte emocional, começamos a mudar. Marco Aurélio dizia: é tolice agradar os outros. Mais sábio é viver em harmonia com a própria natureza. Mas como fazer isso quando nossa natureza parece ser constantemente rejeitada? É preciso parar. Não de viver, mas de fingir. De sustentar batalhas alheias. De se esconder. O resgate de si começa no silêncio. No abandono do personagem. Já sentiu que está tentando se encaixar em algo invisível? A dor silenciosa de não ser suficiente, mesmo tentando tudo. Vivemos prisioneiros de expectativas que ninguém verbaliza, mas todos cobram. E esse texto nasceu exatamente da vontade de soltar esse peso. De olhar para essa prisão e entender como sair dela. Não espere motivação superficial. Vamos caminhar por ideias densas.
citações, histórias, experiências. Porque muitos de nós já entenderam, pela dor ou pela escolha, que o verdadeiro poder surge quando você vive a partir de seu eixo, não da aprovação alheia. Numa era de aparências, o valor é confundido com visibilidade. Mas Carl Jung já alertava: o problema do homem moderno é a desconexão com os instintos. Em outras palavras, esquecemos de quem somos por tentar ser quem esperam que sejamos. O vazio, a ansiedade, o desespero silencioso. Tudo isso vem dessa ruptura. Tentamos preencher o buraco com curtidas, sucesso, aplausos. Mas esse vazio é interno, e não se resolve por fora. Vamos explorar por que parar de se importar com o externo pode ser o início de tudo. Não é sobre egoísmo. É sobre autenticidade. É sobre soltar o que nunca foi seu. E quando você faz isso, a história muda. A sua. A minha. A de todos que um dia se cansaram de fingir. Pense em um jovem que aprende a valer pelo que entrega. Notas. Reconhecimento. Aprovação. Depois vem o corpo, o salário, o relacionamento. Um ciclo que nunca acaba, a menos que seja quebrado. Sêneca dizia: livre é quem vive segundo sua natureza, não segundo a opinião dos outros. Mas e se nunca nos ensinaram a fazer isso? Desde cedo, fomos condicionados a depender do olhar externo. Isso nos escraviza. Não em correntes, mas em concessões. Dizemos sim quando queremos dizer não. Escolhemos rotas por medo. E pior, muitas vezes, essa programação é reforçada por quem nos ama. Amigos, pais, professores. Todos querendo o melhor, mas dentro de uma lógica quebrada. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas como fazer isso se nunca fomos autorizados a existir como somos? A resposta é dura. Desaprender. Desaprender a buscar aprovação. Desaprender a medir valor por padrões. Desaprender a querer ser amado pelo que não somos. E principalmente, desapegar do que os outros esperam e pensam da gente. Esse é o início da liberdade. E também da maior jornada de todas. A interior. Hoje, as redes sociais transformaram tudo em espetáculo. Qualquer fraqueza pode virar motivo de rejeição. Ser real virou perigoso. Mas é necessário. Porque só quando nos mostramos é que nos conectamos. Epicteto dizia: não é o que acontece, mas como reagimos. Mas se você reage com medo da rejeição, quem está realmente no controle? Parar de se importar é um ato de coragem. Não acontece de repente. Geralmente, começa com uma crise. Um colapso. Um ponto de exaustão. Heidegger chamava isso de angústia ontológica, o desconforto de viver uma vida que não é sua. São nesses colapsos que, muitas vezes, começa o retorno. A desconstrução é dolorosa, mas é também libertadora. Quando você para de aceitar o que não te representa, os falsos vínculos se desfazem. As urgências perdem o sentido. As máscaras caem. E o silêncio vira revelação. Mas aí vem um desafio. A solidão. Muitas relações existiam só porque você performava. Quando isso cai, o que sobra? Um vazio. Sim. Mas um vazio fértil. Pela primeira vez, você escolhe. Filtra. Constrói. Tijolo por tijolo, com consciência. Nietzsche falava sobre a vontade de potência. A força que surge quando deixamos de reagir e passamos a agir. Não se trata de produtividade, mas de alinhamento. Alinhar o que se sente com o que se faz. Isso é integridade. E, curiosamente, ao parar de buscar validação, começamos a atrair o que está alinhado com a nossa essência.
Como se o mundo finalmente nos enxergasse porque paramos de nos esconder. Surge um sentimento novo. Paz. Não por estar tudo resolvido, mas por não haver mais disfarces. Sêneca dizia: a alma sábia é invulnerável. E essa invulnerabilidade não é frieza. É liberdade. É não depender de aprovação para existir. A partir desse ponto, a leveza surge. Você não precisa mais provar, nem competir, nem explicar. Surge um paradoxo: ao parar de se importar, você começa a se importar mais. Só que realmente se importa com o que faz sentido, com o essencial. E então tudo muda. A clareza aparece. A direção se revela. E você começa a viver, não para agradar, mas para ser quem você sempre foi, mas tinha esquecido. E isso é liberdade verdadeira. Lembre-se, só você pode viver sua vida. Você é o principal responsável pela sua essência, por quem você se torna e principalmente, por qual legado você cria. Se até aqui isso fez sentido para você, me conta, como de verdade você está neste exato momento? Qual sua maior necessidade? Onde você quer chegar? Se você curtir este vídeo, você vai me ajudar a continuar fazendo mais conteúdo como esse. No mais, que sua jornada seja incrível. Conta comigo. Vai aparecer 2 sugestões de vídeos para você se aprofundar. Vê se já está inscrito no canal também. Até mais.